Boa tarde, educadores, professores, queridos companheiros. Eu também sou professora há muito tempo e trabalho atualmente no Instituto Singularidades, dou aula na pedagogia, ministro as aulas de artes visuais e jogos e brincadeiras. E eu consigo entender que jogos e brincadeiras e artes visuais, como as outras artes, se comunicam, conversam, trabalham com linguagens que são linguagens próprias das crianças, dos adolescentes. Tenho algumas publicações nessa área dos jogos e brincadeiras. Tenho 5 livros publicados, uma coleção chamada Brinco e Canto, com 4 livros, brincadeiras para os pequenos, desafios musicais, festas e danças brasileiras e cantigas de roda. E um último que eu lancei em 2019, todos em parceria, chama-se Brincadeiras para Tirar o Bumbum da Carteira, que está voltado para as crianças que estão saindo da educação infantil, indo para o ensino fundamental, e já mudando a estrutura daquele jardim bonito, né, que seria o jardim da infância, para um sistema mais conteudista, com menos recreio, com menos áreas de brincar, com menos parque, carteiras, né, enfileiradas algumas vezes, enfim, essa postura, né, corporal totalmente antinatural de uma criança que tem apenas 6 anos de idade. Considero criança desde a época que o bebê vem à vida, né? E difícil dar um teto para o término desta infância, né? Considerando que o jovem de 12 anos, né, o adolescente de 12, 13, ainda brinca, né? Ainda tem essa fantasia, a imaginação, a inventividade muito presente, embora a vida, né, e a vida escolar principalmente, chamem essas crianças jovens já para voltar, né, para um ambiente muito conteudista, né? Eu digo também que os adultos têm uma criança dentro de si, alguns mais, outros menos, mas como eu leciono na Faculdade de Pedagogia, tem uma disciplina que se chama Jogos e Brincadeiras, onde a gente coloca em prática brincadeiras com regras, voltadas evidentemente para as crianças, né, assim, com o objetivo de que isso chegue na sala de aula. Eu posso perceber pela prática de muitos e muitos anos que os adultos, né, que são meus alunos, brincam de fato, né, brincam de verdade, brincam seriamente. Seriamente eu quero dizer, estão envolvidos na brincadeira do começo ao fim, e volta aquele espírito, né, infantil de se desligar deste mundo, né, dessas nossas, da opressão, né, das cobranças que temos, né, e estão inteiros na brincadeira. E isso é muito bonito de constatar. E aí eu faço uma ligação direta com a arte, que também é um momento que, para as crianças, evidentemente, mas também para os adultos que eu dou aula, que não são artistas, não pretendem ser artistas, né, são professores de pedagogia, futuros professores, como também a arte leva este aluno para um outro campo, né? Um campo muito agradável da expressão, da sensibilidade, para um mundo onde tudo é possível, né? Nas artes visuais, na música, na dança, né? Assim como nos jogos. São momentos intensos de uma outra vivência, justamente onde a gente pode
eles, né, eu também me incluo, expressar, né, sentimentos, emoções, traçar um pouco de um diálogo, né, entre esse pensamento mais livre, né, menos racional, enfim, né. Então, são duas áreas que eu costumo criar muita conexão. Mas eu queria falar aqui das brincadeiras, né, escolares, das brincadeiras, enfim, né, nós estamos falando de escola, de instituições, né. Eu queria dividir assim em dois focos, né. Um é a brincadeira livre, que é uma brincadeira essencial para as crianças, pequenininhas principalmente, mas, enfim, também isso acompanha, né, conforme o crescimento das crianças também, elas precisam de momentos livres para brincar, para inventar, para criar, né? A brincadeira é onde mora a fantasia, a imaginação, a representação, as possibilidades, né, de entender a vida de uma forma lúdica, né, que é a forma da criança estar e ser no mundo. Não existe outra forma que não seja brincando. Mesmo que as condições não sejam favoráveis, a criança não consegue estar nessa vida a não ser de forma lúdica, o que não quer dizer que não tenha sofrimento em condições adversas, né? Mas, enfim, esse tempo da liberdade, né, da criança brincar, do faz de conta, das invenções, ele precisa ser garantido, ele precisa ser expandido. Basta que a gente crie pequenos ambientes favoráveis, seja no pátio da escola, no quintal da escola, mesmo que seja dentro da sala, que você crie ambientes, crie cantos, né, para as crianças brincarem com materiais de preferência não estruturados, porque daí a criança pode transformar, né, um tecido num véu, numa cabana, né, numa fantasia, ou qualquer outro objeto, né? Aqueles objetos não estruturados, eles têm a possibilidade de ser tudo, né? E mesmo quando a criança não tem nenhum objeto, a imaginação dela cria esse objeto e as crianças podem brincar puramente com a imaginação, né? É tão fundamental, né, essa elaboração interna que a criança faz quando está junto com outras crianças, né, brincando. Vamos falar aí da socialização neste momento, na brincadeira do faz de conta, entre elas, né? Elas têm que ter autonomia, mas não é uma hora que o educador sai, vai para lá, ele está lá presente, sim, mas ele não precisa ficar propondo, deixa que as crianças brinquem, se elas te chamam, você participa, né? Mas não é você organizadora, né, nem organizador destas brincadeiras livres, espontâneas. Isto é um departamento que não concorre, muito pelo contrário, com um outro setor, que são as brincadeiras com regras, né, as brincadeiras da oralidade tão ricas, né, tão ricas que foram passando de geração em geração, e muitas são universais, né? Como pular corda, por exemplo, amarelinha, bolinha de gude, né? Tem notícias dessas brincadeiras serem muito antigas e circularem por todo o universo, nosso planeta Terra. Essas brincadeiras, elas têm regras, né? A bolinha de gude tem um objetivo, pular corda também tem um objetivo, né? As crianças conhecem muito bem as regras e também podem brincar sozinhas, né? E a gente também pode proporcionar, né, esses jogos, mas elas também têm autonomia para brincar sozinha. Não é uma brincadeira de faz de conta, é uma brincadeira que tem um desafio, um propósito, né? Tem um querer cada vez fazer melhor, né? Nós não estamos para incentivar nenhum tipo de concorrência, né, de estímulo para ganhar. Não, a própria criança quer
ser melhor a cada jogada ela quer pular mais alto, pular mais vezes, né? Corda, elástico, seja o desafio que for, né? Uma queimada, enfim, né? O desafio está nela mesma, né? Ela concorre com ela mesma. Mas tem um outro departamento ainda, né, dentro dessas brincadeiras regradas, que são jogos e brincadeiras que a gente pode ensinar para as crianças, né? Esse é um departamento que eu investi bastante. São esses 5 livros que eu tenho publicados nessa área dos jogos, são brincadeiras que a gente ensina. E eu recolhi, junto com as autoras Maristela Loureiro e Patrícia Penido, que escreveram os livros comigo, nós organizamos e selecionamos brincadeiras da tradição cultural brasileira e também de outros países, menos óbvias, né? Menos conhecidas. Lá nesses livros vocês não vão encontrar Amarelinha, nem Ciranda Cirandinha, enfim, né? Nem Corre Cutia, porque são muito conhecidas. Então a gente teve esse cuidado de fazer uma seleção de brincadeiras muito bacanas, né, para diversas idades, que trabalhem em grupo, né? Alguns jogos têm ganhar e perder, outros jogos não têm, né? São só colaborativos, mas o que interessa, assim, que são as crianças têm que entender as regras, né? Tem que haver um combinado entre elas, de que as regras serão essas, ou que a gente pode mudar, né, desde que todos estejam de acordo. E essas brincadeiras a gente traz para, enfim, minimizar um pouco, né, vou falar uma coisa forte aqui, né, mas é esse sistema esquizofrênico da escola, né, que tem 40 minutos para aula de inglês, mais 20 minutos para aula de história, depois a criança está escrevendo um poema, tem que parar, porque tem que estudar geografia, porque, né, nesse sentido, né, repartido, dividido, que você desliga de uma coisa e se liga no outro, por isso que eu chamo, né, de uma forma um pouco esquizofrênica, né? Mas enfim, as brincadeiras elas vêm, né, para a gente fazer dentro da sala de aula, para a gente fazer fora, para a gente fazer a qualquer momento, quase que não precisa de nada, basta os corpos, né, das jovens, das crianças, e a gente traz momentos lúdicos, criativos, inventivos e alegres, né, para o nosso momento escolar.